Ou seja, uma palavra, na verdade, bem nítida, né, irmão Zé? Essa aqui já está no óbvio, né? Mas às vezes é bom a gente explanar um pouquinho sobre ela. Alguém já ouviu falar de Roboão? Quem conhece a história de Roboão? Meu Deus. Fala aí, irmão Zé, quem era Roboão? O Júlio. O Júlio sabe quem era Roboão? Isso, Roboão era filho de Salomão. Não é não, Danilo? Danilo sabe, né? Aleluia. Meus amados, eu peguei a história de Roboão como um exemplo, porque hoje eu quero falar sobre construção. O pastor me deu a oportunidade para ministrar a palavra com 3 temas. Ele falou: amado, pode escolher um. E eu falei assim: eu vou escolher um. E escolhi falar sobre construção. Apesar de nós ter iniciado essa obra da construção física, mas eu quero falar sobre a construção espiritual. A construção que vem de dentro para fora. Porque o que é que contamina, irmão Zé? É o que entra ou o que sai? Então nós temos que estar preparados aonde, Raquel? Dentro do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. A história de Roboão não é uma história assim muito gratificante e inspiradora de um homem, sabe, que foi exemplo na Bíblia. Mas só que a história dele, Sara, está na Bíblia. E nós aprendemos muito com ela. Louvado seja o nome de Deus. Porque apesar de Roboão ele ser o filho de Salomão, Salomão que escreveu parte do livro de Provérbios, que hoje eu tenho como um manual de vida. E lá vai ter um versículo que vai dizer assim, que o sábio aprende com os erros de quem? Do tolo. E o tolo aprende com os erros de quem? Dele mesmo. Então eu enxergo a vida de Roboão como um exemplo de vida para nós aplicar na nossa vida. Porque você vai olhar para pessoas de Deus, homens de Deus, e vai aprender como fazer. Você vai olhar para pessoas tolas e vai aprender como não fazer. Olha que forte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já que vocês não conhecem a história de Roboão, para que vocês fiquem por dentro, eu vou contar um pouquinho para vocês. Roboão foi o filho de Salomão, neto de Davi. Olha, 2 homens aí top, né? Embora foi 2 homens que caíram, mas que Deus ainda teve misericórdia e graça. Porque nós somos pessoas assim, sujeitas a cair, mas se nós nos colocar debaixo da graça do Senhor, ela nos alcança e nos coloca em posição de destaque. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Que se tornou o 4º rei de Israel, tal como o seu pai. Roboão teve muitas mulheres e dezenas de filhos. Roboão foi o primeiro rei de Judá. Reinou o reino do sul, sendo considerado um rei mau e negligente. Olha, por suas más decisões e por sua busca e por não buscar a Deus. A história de Roboão está, agora você vai saber isso, hein? Registrada no primeiro livro de Reis, 11, 43, 12 e 14. Aí quando você chegar lá na sua casa, você vai falar assim: vou pegar minha Bíblia, agora eu vou saber quem é Roboão. Você vai ler e você vai entender melhor ainda. Louvado seja Deus. Né, pastor? Então Salomão, ele gerou esse filho. E esse filho foi essa pessoa na face da terra. Uma pessoa onde recebeu tudo de mão beijada, minha irmã. Sabe? Pegou um reino, Raquel, bonitinho ali em suas mãos, né? Tudo prontinho, preparado. Era só tocar adiante. Mas de que forma, Danilo? Temendo ao Senhor, servindo a Deus. Sabe? Quem foi Davi, o avô dele? Um homem segundo o quê? O coração de Deus. Olha. E quem foi Salomão? É uma história bem sinistra, porque eu estava ontem meditando nela e eu ainda
com a Raquel ali na sala e minha esposa, a irmã Dulce. E eu falei assim, é engraçado porque ele teve o avô que teve o pai que teve e não aprendeu nada. Salomão, ele ficou, se não me engano, foi 40 anos conduzindo ali, sabe, como rei, aquele povo. E quando ele morreu, que Roboão ele assumiu o trono, Roboão tinha 41 anos. Ele reinou durante 18 anos. E nesses 18 anos foi trágico, porque ali sobre a responsa dele tinha uma multidão onde foi dissipada, tribos que se separaram e foram procurar outro rei, outros reinos, sabe, porque já não estava aguentando mais o povo clamando a ele, sabe, Roboão, o nosso rei, nós não estamos aguentando mais os impostos, precisamos que você diminua. E sabe o que é mais engraçado? Que Salomão, ele escreve no livro dele e fala que para um homem ter sucesso na vida, ele precisa ouvir conselhos, e conselhos de pessoas sábias. Ele precisa ouvir conselhos de pessoas que têm conteúdo positivo, que vai levar você a mais perto da onde você quer chegar. Olha que forte isso. Mas só que é interessante que o que acontece na vida de Roboão, que quando ele assumiu o reino, tinha ali os anciões sábios, sabe, que falou para ele, atende o pedido do povo, porque aquilo ali ia fazer com que ele se aproximasse mais do povo, e trouxesse mais o povo para junto dele. Mas ele disse não. Sabe por quê? Porque Roboão, ele tinha umas amizades, e essas amizades eram de sua infância, que cresceu junto. Olha, pastor, cresceu junto com ele, Danilo. Aí ele achava que eram essas amizades que ele tinha que dar ouvido. Mas só que essas amizades não sabiam dar bons conselhos, porque na verdade eles não eram as boas pessoas. E ele disse não ao povo. E aí foi onde começou a divisão no meio da multidão. Ele não serve mais para ser rei. Olha, Raquel, não podemos contar com ele. O povo estava sendo espremido. Mas só que Roboão, ele era uma pessoa que ele tinha a soberba no coração, ele tinha a ganância pelo dinheiro, sabe, ele tinha um amor às mulheres, os desejos, prazeres carnais, assim como seu pai também caiu nessa tentação, e foi trágico. É por isso que quando Salomão, eu vejo assim que no final de sua vida, ele escreve, ele fala que tudo é vaidade. Porque em toda a sua glória, em toda a sua sabedoria, ele viveu momentos desesperadores, sabe, do qual ele se arrependeu muito, e entendeu que nada daquilo valia. Mas o interessante é que o filho dele não aprendeu nada com ele. Meu Deus, não aprendeu nada. Era só ele seguir, Helder. Era só ele seguir com o reino, de acordo com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. E aí o interessante é que aqui na palavra, quando os conselheiros dão o conselho a ele, ele diz não aos conselheiros, e pega conselhos de pessoas tolas, pessoas do qual não tem nada a agregar na vida dele. O reinado dele começa a cair. Ele reinou durante 18 anos ali, e foi só desgraça que aconteceu naquele lugar. Ou seja, ele nos dá uma vasta imensidão de aprendizagem, de como a gente não fazer, de como a gente, sabe, não errar. Ao contrário do que ele deveria ter aprendido com quem? Com o pai dele, com o avô dele. Duas excelentes pessoas que estão destacadas, sabe, na palavra, como homens de Deus, que erraram, mas que Deus estendeu a mão. Mas em nenhum momento ele pensou nisso. Isso é triste. Mas, irmão Wagner, o que essa palavra tem a ver com o texto que você leu? O que isso tem a ver com construção? É agora que eu quero que você entenda.
Ele teve todo o tempo do mundo, Raquel, para preparar esse templo, sabe, para receber como eu posso dizer, um cargo importante em sua vida. E ele não soube fazer isso. Eu quero te dizer uma coisa. Não, quero te fazer uma pergunta. Como é que está o seu templo? Como é que está a construção do seu templo? Seu coração, seus pensamentos? Eu tenho vivido momentos desesperadores nos últimos dias. Deus tem me provado de uma forma que falei, meu Deus. Foi depois de algo que eu ouvi aqui no altar e eu confiei em Deus e continuo confiando. Jamais deixarei de confiar no nosso Deus. Mas ele falou assim, eu acho que eu vou provar ele um pouquinho. E eu não nego em dizer, em alguns momentos, sabe, pensamentos, vem, faz isso, não é assim. Estou falando pensamentos da parte do inimigo. Nós passamos por isso, igreja. O que nós acabamos de cantar aqui? Todo dia o pecado, ele vem. E ele nos chama, né, Alcino? O pecado, ele nos chama, ele nos bate aonde? Na porta do nosso coração. O diabo, ele tenta tomar a nossa atenção para tentar nos fazer parar. Você só vai entender que algo físico precisa ser feito, precisa ser construído, precisa da sua contribuição, seja na igreja, seja na sua casa, seja no bairro onde você mora. Você só vai entender que tem pessoas do seu lado precisando de uma palavra de Deus a partir do momento que você entender que o seu templo precisa de restauração. Porque se o seu templo já está de pé, em algum momento da sua vida ele caiu, ele precisa ser restaurado. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Então faça uma reflexão dentro de você agora mesmo. Porque eu fiz essa reflexão esta semana e eu enxerguei falhas dentro de mim. Eu enxerguei quedas, aonde eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais cair assim, eu não quero mais errar assim. E eu me peguei exatamente como Paulo, ele falou, eu quero fazer o bem, Senhor, o meu coração ele tem prazer, anseia em fazer o bem, mas eu não consigo. Quando eu vou ver, eu estou fazendo o mal. Para vocês entenderem um pouquinho, um dia nós tivemos um culto de jovem abençoado aqui. Eu estava tocando aqui em cima do altar, sabe, me derramando, as lágrimas correndo os meu rosto, os meus olhos. E depois do culto eu fui levar alguns jovens em casa, aqui mesmo, fui levar a Raquel, a Monique estava aqui, o Júlio estava comigo. E na frente da casa da Monique, um cidadão com um carro veio e a gente ralou um carro no outro. Aí eu parei para chegar na conclusão que eu nem bati nele, ele nem bateu em mim, porque tinha um povo na calçada com as mesas, na calçada na rua, né, com as mesas e bebendo lá e tal. E ele foi desviado desse pessoal e eu fui tentar dar passagem para ele e ralou um carro no outro. E eu desci da perua para conversar com ele e ele já desceu lá do carro dele falando, nossa, você jogou o carro pra cima do meu e tal. Eu falei, meu irmão, não joguei, eu só queria te dar passagem. Não, você jogou e tal. Aí virou aquela coisa, os nervos ali já ficaram, sabe? Eu fiquei bravo, eu falei, eu vou embora porque eu não consigo conversar assim. Entrei dentro da perua, fui embora, fui deixar a Raquel. E ele foi atrás e virou aquela coisa. Até chegar no momento que nós paramos na ponte ali e chegou um pessoal lá que hoje eu fiquei sabendo que um era filho dele e o outro era sogro do filho dele. Eu consegui apaziguar e eu falei, meu amigo, vê quanto ficou lá, pega meu número, sabe, tira foto da placa aí, faz o que você quiser e eu pago. Mas ele falou, não, eu vou te seguir aonde você for. Eu falei, não, você não vai seguir, pega meu número, pega. Mas nós estava transtornados já os dois. Mas até que aquelas pessoas chegou e conseguiu apaziguar. Mas aquilo ali me tirou a paz de um jeito. Noites mal dormida, Helder. Sabe? Falei, meu Deus, eu não joguei o carro pra cima dele. Sabe? Eu saí de um culto abençoado. E o pessoal pegou o contato ali. Aí passou 2 semanas, ele me mandou uma mensagem. Me mandou 3 orçamentos. Um de 900, um de 1.200, outro de 1.500.
Aí eu falei, amém, varão, amém. Pode ficar tranquilo que eu falei que eu vou pagar, eu vou pagar. Aí ele só mandou ok. Aí nisso nós foi conversando, aí eu mandei o valor para ele e tal. E hoje nós combinamos de eu ir na casa dele para ele me dar um recibo, né? Eu falei assim, mas quando eu chegar lá eu quero ter uma palavra de Deus para ele. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi o Romanos 13:8. Romanos 13:8, igreja, vai dizer que nós não temos que dever nada a ninguém. A única coisa que nós temos que dever ao sino um para com os outros é o quê? É o amor. E eu falei, quando chegar lá eu quero falar essa palavra para ele. Deus tem me ensinado isso, pouco a pouco, eu tenho aprendido e tem surtido efeito dentro de mim. Só que quando a gente estava conversando pelo telefone, ele me contou que ele era evangélico também, né? Falou até que eu não podia ir hoje na casa dele pela manhã porque ele ia para a escola dominical e tal. Falei, olha, então ele é cristão, né? Acho que a conversa vai ser melhor ainda, né, pastor? Aí quando eu cheguei lá, ele me mandou mensagem pela manhã, falou que não foi para a igreja e que estava disponível. Falei, então estou indo aí. Aí eu fui lá, eu fiquei parado na frente da casa dele, mandei uma mensagem para ele, falei, varão, estou aqui. Quando ele saiu, ele já saiu, toquei na mão dele, eu dei um abraço nele, sabe? Aí eu falei, varão, ó, tá aqui, eu preciso do recibo e tal, né? E ele, meu irmão, tá bom, tá aqui o recibo, a nota, não mandei arrumar ainda o carro porque eu só tenho esse carro, né? E ficou aquela coisa ali. Aí ele falou assim, mas varão, a gente precisa se entender. Ficou mal entendido, a gente precisa conversar. Vem aqui. Aí nós fomos pro cantinho lá. Eu preciso que o irmão me perdoe, sabe? Eu falei, não, também preciso que o irmão me perdoe. Eu não consegui nem entender o que aconteceu naquele dia. Eu falei para ele, se você quer saber, eu só fui ver aonde ralou lá na perua 2 ou 3 dias depois, que eu não conseguia nem olhar na perua. Foi 2 ou 3 dias depois. Mas aquilo ficou mastigando meu coração, sabe? Eu falei para ele assim, meu irmão, eu sou um dizimista, sabe? Um ofertante na casa do Senhor. Eu não posso nem sequer colocar uma oferta hoje lá, se eu não fizer isso aqui que eu estou fazendo hoje. Sabe, eu vi que os olhos dele encheu d'água, o meu também, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, o meu coração está confortável agora. Primeiro porque eu sei que eu estou falando como um servo do Senhor, sabe? E eu sei que algo de errado está sendo resolvido e nada está ficando para trás. Eu falei para ele, meu amado, eu te amo em Cristo Jesus. Eu falei, monetariamente, valores financeiros, eu não te devo mais nada, mas o meu amor você tem. Ele falou assim, meu irmão, eu fico feliz, eu te digo o mesmo. Nós se abraçamos ali na rua, sabe? Ele falou assim, você pode vir tomar café comigo, quer tomar um café comigo? Me convidou até para ir na igreja dele hoje. Eu falei, eu não posso porque eu tenho um trabalho na minha igreja, né? Inclusive eu que vou ministrar a palavra lá. Aí ficou, sabe, aquela coisa, aquele clima assim. O que eu falei automaticamente no meu coração, no meu pensamento? Foi, toma, Satanás, receba essa agora, em nome de Jesus. Porque o inimigo, ele quer isso, igreja. Ele quer isso. Ele quer nos envergonhar, sabe? Nos colocar um contra os outros. Eu posso ficar, sei lá, nervoso no momento ali. A palavra vai nos dizer o quê? Ireis, mas não pequeis. Todo momento eu estava consciente ali. Chegou até um momento lá que eu fiquei tão exaltado que eu até chamei o carro dele de eu pago essa merda. Ele falou, não merda não. Eu não, desculpa, não queria falar isso. Na hora do confronto, foi, varão? O Júlio estava lá, ele viu. Eu falei, não, meu irmão, desculpa, eu não queria falar isso. Eu estava nervoso, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Porque o inimigo, ele quer nos envergonhar o tempo todo. E eu falei para ele, falei, meu irmão, então o Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe de coração. Ele falou, não, mas eu falo mesmo, o Senhor me perdoe também de coração. Nós se abraçamos junto ali. Ele falou, se você precisar do meu carro para carregar o pessoal da igreja, olha. Eu falei, meu Deus, olha que coisa linda. Às vezes a gente fica perguntando, pastora, por que, Senhor, aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Tal. Mas, Danilo, não é o porquê, é o para quê, qual o propósito disso? Porque hoje eu ganhei um irmão. No meio da adversidade, da dificuldade, eu ganhei um irmão. E o diabo que foi envergonhado, no nome de Jesus. Isso faz parte da construção de um templo.
Sabe, esse templo aqui tem que ser construído e reconstruído todos os dias. Porque se você tem problemas em sua vida que você não consegue reconhecer aonde você erra, aonde você está errando, aonde você está errado, e voltar atrás e consertar, tem coisa errada. Alguma coisa não está batendo. É duro isso, é duro ouvir isso, mas é a realidade. E por incrível que pareça, na hora que eu acabei de sair da casa dele lá, eu falei, eu vou por dentro aqui, estava tendo um culto pela manhã. E eu falei, eu vou pegar um pedacinho do culto ainda. Eu cheguei aqui, estava na palavra. Aí, quando eu cheguei aqui, a palavra estava com a irmã Aline. E ela falou bem assim, se você tem problema dentro do seu coração que você não consegue resolver, que você... Eu falei, eu tinha que chegar nessa hora? Falei, meu Deus. Estava falando do quê? Do templo. Meus amados, vamos se atentar mais nisso. Vamos dar mais vazão a isso. Você só vai conseguir entender a necessidade do seu próximo, a necessidade da igreja onde você congrega, de você contribuir, de você abençoar, sabe, de você estender a mão, sentir a emoção, sabe, de uma obra que está se iniciando. Se aqui dentro você estiver bem resolvido, se aqui dentro você estiver bem resolvido, se você não estiver bem resolvido com você mesmo, você vai dizer não. Você vai dizer não para o seu próximo, você vai dizer não para a sua igreja, você vai dizer não para a sua família, você vai dizer não para o seu trabalho. O que você fizer ou você colocar a mão não será bem sucedido, porque você não está bem resolvido com você mesmo. Você precisa se resolver. Porque às vezes nós temos a mania, Raquel, de dizer que tudo é o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas nem sempre é. Não adianta você atribuir aquilo que está acontecendo de ruim com você para o diabo. Porque às vezes somos nós mesmos que causamos isso em nós. E é doído lidar com isso. Porque às vezes nós não queremos reconhecer que nós causamos o problema na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É duro. É uma palavra dura, minha irmã. Mas é uma realidade que nós vivemos dia após dia. Uma vez, eu conheço essa história, não sei nem de onde ela veio, mas ela faz sentido muito na minha vida, sabe? Eu tiro por uma pessoa que eu conheço que às vezes ela dá um tropicão e ela fala que é coisa do cão. Ah, isso é coisa do diabo. Ah, quando o cão não vem, ele manda o secretário. Tudo ela atribui ao diabo. E essa história é de dois fazendeiros que eles dividiam a cerca. A fazenda de um, a fazenda de outro. Mas eles não se davam bem. E Satanás sabia disso. Mas só que estava cada um do seu lado. Aí Satanás foi lá e deu um jeito de cortar a cerca entre as duas fazendas. Aí o que aconteceu? Saiu um cavalo, não sei se vocês já ouviram essa história. Saiu um cavalo de um lado da fazenda e foi para o outro lado. E regaçou tudo lá, a plantação, comeu tudo e fez, pisoteou e tal. O que aconteceu depois disso, irmão Zé? Já deduz, né? Deu confusão. Aí o fazendeiro foi lá, pegou a espingarda, se irritou e matou o outro. Aí naquela bateu o arrependimento ou o remorso. Ele falou que foi o quê? Ele falou que foi o diabo. Aí o diabo falou assim, mas não foi eu. Eu só soltei o cavalo do outro lado. Tá entendendo? E nós não se atenta a isso. Às vezes ele só faz pega aquela brechinha, só vai lá, coloca o cavalo lá. E a gente pega tudo aquilo que a gente causamos a nós e atribuímos a ele. Mas ele só age se nós der essa brecha. Se nós não estiver preparado dentro do nosso coração, na nossa mente, o diabo ele vai achar onde trabalhar. O que a palavra nos diz? Que a mente vazia, Raquel, ela é o quê? Ela é a oficina do diabo. Sabe? Então nós devemos preencher a nossa mente, os nossos pensamentos, pegar os maus pensamentos, levar cativo e preencher a nossa mente com aquilo que vem do alto.
Ou seja, se você não medita na palavra, se você não ora, se você não jejua, a sua mente vai minguando e vai ficando vazia. E o inimigo vai trabalhando. E quando você pensar que você já vai estar atribuindo tudo ao diabo. Mas não foi o diabo. Foi você. É duro isso. Mas é uma realidade. Eu quero que você faça uma análise. Às vezes nem você sabe responder isso para você mesmo. Mas pergunte para Deus: Senhor, me revela. Mostre para mim como é que está o meu templo. Porque eu preciso edificar esse templo. O nosso templo, ele precisa ser edificado de forma física, né, material, de forma espiritual, de forma psicológica. Tá entendendo, Alcino? Pegou a visão? Porque às vezes você vai falar assim: eu oro, eu jejum, eu leio a Bíblia. Você já viu? Tem um desenho antigo que chamava Johnny Bravo. E era um desenho que ele era musculosão, né, os bração e o corpão e tudo, e as perninhas eram dessa finurinha assim, ó. Tá entendendo, varão? Ou seja, tipo que você só malhar uma parte e esquecer da outra. Não, nós precisamos dar uma atenção. Eu falei pra mim essa semana. Eu tenho uma meta que eu falei: eu não estou fazendo nada para que isso aconteça, porque eu caí na rotina de novo. Eu falei: eu preciso retomar. Que eu falei: eu vou correr, sabe? Eu quero fazer exercício. Eu não tenho interesse de entrar em academia não, mas eu quero treinar em casa. Não que eu seja contra, tá? É que eu não gosto mesmo, não me dou bem. Mas para você que quer entrar na academia, faça isso, cuide do templo. Não entre para se amostrar não, entre para se cuidar mesmo. Cuidar da saúde. Aí depois você vai preparar o seu psicológico, você vai preparar o seu espiritual. Quando o inimigo vir para soltar o cavalo do outro lado, você vai falar: aqui não, Satanás. Entendeu? Vai voltar de ré. Da onde você vê, você vai voltar. Porque aqui tem um crente, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que está preparado. O templo está edificado. Sabe? Você tem que ter essa autoridade. Porque se você não estiver cuidando do templo, você está fraco. Eu costumo dizer que se a gente não cuidar da nossa saúde hoje, nós temos saúde, não temos? Às vezes tem um outro que tem um problema, outro, igual eu peguei essa febre, né, a garganta falou muito, mas isso é normal, nós não estamos livres disso daí. Mas a pessoa que cuida do corpo, a pessoa que cuida da saúde, que tem essa visão, sabe? E a pessoa que não faz isso: ah, mas eu não vou numa academia porque eu não tenho tempo. Ah, mas eu não pedalo porque eu não tenho... Ó, o Jonas esse dia nós pegou, pedalamos 12 quilômetros. Eu e o Jonas, com 10 anos. Essa aqui parece sedentária. Eu chamo ela: vamos lá no Pico do Urubu. Ah, não vou não. Tem que andar? Então não vou. Né? Mas agora falou que está fazendo academia, hein? Falou que vai ganhar massa. Vamos ver. Deus é bom. Voltando aqui ao raciocínio. As pessoas falam que não tem tempo para cuidar da saúde. Ir numa academia, fazer uma pedalada, uma caminhada que seja, sabe, um exercício dentro de casa. Eu quero te dizer uma coisa: se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde hoje, amanhã você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Isso é fato. Isso é fato, Alcina. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde hoje, amanhã você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Consegue compreender isso? Não vamos fazer como fez esse homem aqui. Foi trágico o fim dele. E ele estava cercado de histórias de pessoas, uma paternidade exemplar, e fez tudo errado. Fez tudo errado. Aí a palavra vai dizer o quê? Mestre, o que o Senhor quis dizer com aquilo? Jesus explica na simplicidade dele: eu quis dizer que quando você come,
entra no organismo e depois sai, vai embora. Mas quando você pronuncia, quando você solta da boca para fora, aquilo foi gerado aonde? De dentro para fora. É o que contamina. É o que contamina. Por isso que eu comecei com uma pergunta de como é que está o seu templo? Quer comamos, quer bebemos, quer fazemos qualquer outra coisa, façamos para quê? Para a glória de Deus. Mas nós só conseguimos fazer se o nosso coração estiver gerando positivamente aquilo que vai sair das nossas bocas para edificar. Amém? Então que você possa meditar nessa palavra. Foi como eu falei, eu não quero ser cansativo para vocês, mas eu quero colocar vocês para refletir. Amanhã é uma segunda-feira, alguns ainda trabalham, outros não, vai emendar. Mas que nessa semana você possa refletir nisso. Em cada palavra que sai da sua boca. Eu tive um problema essa semana numa farmácia onde eu comprei um remédio e a moça não queria entregar o remédio porque falou que o comprovante não era válido. Aí a minha esposa falou, não, então a gente vai aí. Ah, não vai adiantar. Ah, não, vou aí, eu vou pegar o remédio e o valor do frete você vai devolver. Ah, não vai ter como. Aí eu já estava doente, ela estava com quase 40 graus de febre. Eu falei, ah, não, vou lá. E quando eu cheguei lá, eu cheguei falando, eu falei, meu, é um absurdo isso. Eu estava em casa, doente, vocês falaram que não vai entregar, o meu remédio está pago, isso, aquilo, outro, tal. Aí vem uma outra lá e já me falou um monte, mas falou um monte de palavrão mesmo. Escrachou mesmo, varão. Falou que eu fui estúpido, isso, aquilo e tal. Eu reconheço que eu cheguei lá falando em um tom mais alto de voz. Mas em nenhum momento eu ofendi nenhuma delas lá com palavras de baixo calão. Até mesmo porque não é da minha índole. Aí eu peguei o celular do bolso e comecei a gravar. Só gravando. Entendeu? Eu registrei e guardei o celular. Depois eu saí de lá calado. Elas devolveram o dinheiro. Mas eu fico vendo assim que eu estava lá no meu canto, a farmácia lá no canto dela, e o diabo foi lá e fez o quê? Cortou o arame da cerca. Foi, pastor? Tá entendendo, Helder? Cortou o arame. Eu estava doente em casa, eu falei, não, eu vou lá. Não tinha nem voz saindo, mas na hora a voz saiu. Não tem como nem falar que eu estava gritando mais que o normal, porque a voz não né? O pastor viu como eu cheguei aqui ontem, né? Mas às vezes o diabo ele faz isso, igreja. Ele quer causar, sabe? Ele quer causar. E se de repente aquele ódio, sabe, tivesse subido no meu coração e eu chegasse lá falando um monte de palavrão, servo do Senhor, tanto que a palavra de Deus lá na célula foi sobre ser luz. Aonde nós estivermos, nós temos que ser luz. Aí depois eu parei para analisar, eu falei, o inimigo ele é sujo, mas só que não dá para atribuir tudo a ele. E eu agradeci a Deus. A minha esposa falou assim, mas você foi meio grosso para falar. Eu falei, eu fui grosso, mas no meu direito. Tá entendendo? É diferente. Eles que arrumaram pro nosso lado. Aí depois eu falei pra moça, falei, não, a gente só quer que devolva o dinheiro, porque ela falou que nem o dinheiro tinha como devolver. Eu falei, agora eu não entendi. A gente não tem acesso à conta. Não tem. Eu falei, não é possível. Aí eu falei lá e eles devolveram o dinheiro e foi embora. Tá entendendo como o inimigo ele é sujo? Ele só quer ter o prazer, minha irmã, de soltar o cavalo e causar o fuzuê todo. Nós temos que estar o quê? Preparado. Né, irmão Zé? Temos que estar preparado. Tome essa palavra para o seu coração nessa noite. Aplique ela na sua vida. Quando você soltar uma palavra que não agrada a Deus, um pensamento que não agrada a Deus, você fala assim, o meu coração está produzindo aquilo que não te agrada.
aquilo que contamina está sendo produzido aqui. Eu não quero isso mais, Senhor. Decida, sabe, se reivindicar e se livrar de tudo isso daí. No trânsito, no trabalho, na sua casa, na escola, onde você estiver. Não deixe que isso venha contaminar o seu coração, porque você teve um encontro com o Senhor. Quem teve um encontro com Cristo sabe reconhecer quando está errado, sabe voltar atrás igual eu fiz hoje e pedir perdão e perdoar. Se você não consegue fazer isso, significa que você precisa ter um reencontro com Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O grupo de louvor, está com o louvor? Preparado? Curve suas cabeças. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, Papai, aqui está a Tua igreja e aqui está a Tua palavra que foi apregoada, Pai, a cada um. Pai, nos ajuda, Pai amado, a trazer estabilidade espiritual para o nosso templo interno, Senhor. O nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos ser cheios da Tua presença e compreender, ó Pai querido, a necessidade de quem está em nossa volta, Pai, e precise de nós, para que nós possamos, ó Pai querido, aprender a ser servos, humilde, não a fazer, ó Pai amado, como fez Roboão, Pai, que em vez, ó Pai querido, de ele pegar aquele povo e levar para junto de Ti, ele causou separação, pensando, ó Pai querido, só em si próprio. E o reinado dele, ó Pai querido, veio por água abaixo, porque ele já estava longe do Senhor. Então, ó Pai querido, nós aprendemos nessa noite, no poder da Tua palavra, Pai, que o que contamina, Pai querido, não é o que entra, mas sim o que sai. Então que o Senhor, Pai querido, possa ajudar a cada um aqui nessa noite a levar, ó Pai querido, os maus pensamentos cativos, os desejos carnais, ó Pai querido, aqueles, ó Pai querido, que não Te agrada, que afastam, ó Pai querido, eles, ó Pai, de Ti. Traga liberdade, Pai amado, espiritual. Traga comunhão com o Senhor, na leitura da Tua palavra, na consagração, no jejum, na renúncia, na entrega. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Pai querido, juntos, unidos, em um só cântico, ó Pai amado, em um só louvor, fazer com que a Tua obra cresça, fazer, ó Pai querido, também com que o físico aconteça, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.